Aleluia! Profiteia começando nossa primeira live. Estamos aqui juntos agora para participar desse tempo. Vai ser incrível. Meu quarto está preenchido aqui pela presença do Senhor. Eu estava orando agora há pouco e a presença de Jesus é palpável aqui no meu quarto. Estou muito feliz com esse tempo. Vamos compartilhar coisas preciosas que Deus tem liberado em nossos corações, coisas que Deus tem feito, dito, manifestado nesse tempo. E eu vou dar um tempinho para vocês irem entrando e você ir convidando pessoas para estar participando desse tempo com a gente. Shalom a todos, Shabbat Shalom, né? Nós estamos no Shabbat, no dia do Senhor. Então já começa a convidar, já começa a compartilhar com as pessoas aí. Quem você puder convidar, convide. Luísa, amo você, bebê de papai. Mari Alencar, estava muito ansiosa. Meu Deus, eu também estou muito ansioso. Estou muito feliz com o início desse projeto, que não é meu, é do Senhor, o projeto, né, de Jesus. Nada é nosso. As coisas que Deus tem colocado em nosso espírito tem um propósito muito específico, que é tocar vidas, que é transformar pessoas. Shalom Tamar, Shalom Marcos, Shalom Arlisson Porto. E aí vai convidando, querido. Eu vou dar aí 5 minutinhos para você começar a distribuir aviãozinho aí para todo mundo. Convidar as pessoas para passar esse tempo de comunhão aqui com a gente. Estava aqui orando agora, pedindo algumas palavras ao Senhor, amadurecendo algumas coisas no Espírito antes de começar a live. Então estamos aqui para chapar hoje. Hoje a gente só sai daqui, irmão. Quer dizer, só sai não, né? Você vai ficar dentro do seu quarto aí jogado, irmão. Não vai ter nem ninguém para lhe carregar. Quem lhe carrega hoje é o Espírito Santo. Ser violento esse tempo. Estou muito feliz de verdade, estou muito feliz. Feliz com as pessoas que estão compartilhando esse momento comigo. Essa alegria vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Começa a convidar aí as pessoas, irmão. Começa a mandar aí para as pessoas. Shalom, Bia. Shalom, 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 shalom a todos. Vai compartilhando aí, irmão. Vai convidando pessoas. Estou só marcando 2 textos aqui para a gente já poder começar a compartilhar e liberar aquilo que Deus tem para essa noite, para esse dia, para esse momento. Feliz com tudo que o Senhor tem feito e com tudo que Deus vai fazer. Shalom, Sandra, graça e paz, tudo bem? Aleluia. Shalom Bia, Shalom M. Oliveira, Shalom Guilherme, Shalom Flávio, Shalom Nayana, Shalom meu apóstolo Erlis entrando. Saudade de você, amo sua vida demais. Vamos começar aqui nosso treinamento profético Profiteia. É um projeto que Deus colocou no meu coração. Obrigado, meu apóstolo, pela intercessão, pela oração. Tamo junto. Você sabe que você pode contar comigo para tudo que você precisar em sua vida. Estou aqui para lhe servir. E estou muito feliz, de verdade, queridos. Estou muito feliz. Vou falar um pouco sobre como Deus colocou Profiteia em meu coração. Desde o início do ano, Deus vinha falando comigo sobre começar um treinamento profético online. E eu estava amadurecendo a ideia, orando por isso, amadurecendo o meu espírito. E agora, durante o início da pandemia, Deus me pediu para me silenciar durante um tempo, parar para estar ouvir Ele. Ele me disse que esse tempo da pandemia era um tempo de realiar a nossa paixão por Jesus, e eu comecei
a entrar num tempo de busca pela presença de Jesus, busca pela pessoa dele, intimidade com ele, reavivar minha paixão, reavivar meu relacionamento com ele, entrar numa nova plataforma de intimidade. Ele me disse o quanto tempo que ele queria de oração de mim, o quanto tempo que ele queria de intimidade. Então eu me reservei durante o período para estar buscando isso, né? E as pessoas que viram algumas lives minhas, eu só estou compartilhando essa palavra. Pessoas me perguntam qual é o propósito desse tempo, e eu falo, Deus parou o mundo com um único propósito: chamar você de volta para a intimidade, para o relacionamento com ele. Se a quarentena tem um propósito, é esse: Deus está com saudade do seu povo, e como o seu povo não parava para ouvir ele, ele parou o mundo para que nós tivéssemos tempo para buscar a presença dele. Então esse é o propósito. E como Deus me parou e falou: Ian, busque mais paixão, busque mais intimidade, eu parei durante um tempo e comecei a buscar isso. E aí ele falou comigo: pronto, agora chegou o tempo de você liberar. E aí o Profeteia reavivou no meu coração. O nome já havia sido dado pelo Senhor desde o início do ano, já estávamos gerando ele no Espírito. Alguns amigos até tiveram algumas palavras proféticas, falaram: cara, chegou o tempo, você precisa começar algo, chegou o tempo, você precisa começar algo. E são amigos profetas que caminham comigo. Eu falei: é essa palavra, Senhor. E aí esses dias trabalhando durante a semana, Deus falou comigo: Ian, começa o Profeteia. Foi um start no meio da rua. E eu falei: como, Senhor? Ele falou: começa o Profeteia, você precisa dar um start nisso, dê o primeiro passo, porque eu tenho algo novo para começar. Então, demos o primeiro passo, estamos aqui na nossa primeira live, nosso primeiro treinamento profético online. Vamos amadurecer isso, vamos trabalhar isso, para que isso alcance a nação, para que isso alcance vida, para que isso alcance pessoas. Falei ontem na live com Orlando: não quero fama, não quero sucesso, não sou pop. Sou profeta, meu foco é amar Jesus e incentivar uma geração a amar Jesus. Meu ministério, meu chamado é profético, e eu não sou pop. Não quero ser famoso. Quero que Jesus seja famoso. Quero que Jesus seja conhecido. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o propósito e com aquilo que o Senhor quer fazer nessa geração. E se o que Ele quer fazer exige de mim isso, eis-me aqui para que aquilo que Deus quer se cumpra. Amém? Então eu já vou aí dar os primeiros toques para você. Vai abrindo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Já vou começar. Vamos orar e começar, para a gente já começar a liberar aí. Eu não sei quanto tempo vai durar a live, né? Costumeiramente 1 hora, mas se aí passar um pouquinho do tempo e o Espírito Santo nos direcionar, nós começamos uma segunda live aí. Vou tentar moderar no tempo, porque eu sei que é cansativo a gente ficar muito tempo na frente do computador, celular. Eu entendo isso, tá bom? Então abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos falar hoje sobre um dom que eu sou apaixonado, o dom da palavra de conhecimento, e deixar claro para você que é possível que você flua nesse dom de maneira simples, de maneira sobrenatural. Às vezes nós enfeitamos um pouco na hora de contar os dons, e isso dificulta a crença das pessoas de crerem que eles podem se mover no dom. Então eu vou contar para vocês alguns testemunhos hoje, e depois eu vou exemplificar isso para vocês, de como é simples se mover no dom da palavra de conhecimento, como é simples entender o Espírito Santo falando com você, e como é simples se permitir ser usado nisso. Eu aprendi algo com o Luciano Subirá, que virou um lema para esse treinamento, que é: o resultado é extraordinário, ok? O resultado é sobrenatural, mas a forma de se mover é simples. Então nós nos movemos na simplicidade. O resultado sobrenatural e extraordinário é com Deus que mandou a gente ir lá e liberar essa palavra. Então a forma de agir é simples, o resultado é que é extraordinário, querido. Extraordinário. Então vai lá, abre sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, e vamos começar aqui a compartilhar. Antes disso, vamos orar, né? Pai, eu sei que o Senhor já está nesse quarto comigo, eu sei que já existem anjos do Senhor aqui comigo, mas eu quero pedir que no quarto de cada irmão, na sala, onde eles estiverem, a presença do Senhor se manifeste agora em nome de Jesus e comece a trazer luz, clareza e revelação. Que o Senhor abra nosso entendimento, como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos em Lucas 24. Que o Senhor abra o nosso coração, como o Senhor abriu o coração de Lídia em Atos 16. Que o Senhor abra os nossos olhos, como o Senhor também abriu os olhos dos discípulos em Lucas 24, para que eles pudessem ver e reconhecer
conhecer o Senhor, que o nosso entendimento seja aberto, que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa mente seja aberta para compreender, entender e enxergar aquilo que o Senhor anseia fazer nessa noite, que no quarto de cada um, no lugar onde cada um estiver, muros de fogo sejam erguidos como Zacarias 2:5, Senhor, que onde eles estiverem, a nuvem de fogo de Ezequiel 1 seja colocada sobre a cabeça deles, e que onde eles estiverem se estabeleça agora um trono de adoração a Yeshua HaMashiach, e o trono de fogo do Senhor, descrito em Daniel 7, seja posto sobre a cabeça dos meus irmãos, e o rio de fogo que flui do trono de Deus invada o ambiente onde eles estão, e o ambiente seja preenchido pelo rio de fogo do Senhor, que nós sejamos ativados, tocados, transformados pela tua glória, para cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós clamamos pela manifestação da tua presença e da tua glória, onde nós estivermos, a tua glória e a tua presença se manifeste, os anjos do Senhor se movam livremente nesses ambientes, tocando e ministrando nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Eu já estou tomado, irmão, já estou tomado, meu Deus. Deixa eu te explicar algo antes. Ian, dom do Espírito Santo é para todo mundo? Sim. Paulo começa a falar em 1 Coríntios capítulo 12, você já abriu, quem entrou e agora corre lá, 1 Coríntios capítulo 12, abre lá, vamos falar sobre a importância de entender e compreender os dons do Espírito, e o quanto que isso é essencial para você. Ian, os dons cessaram? Mentira, os dons não cessaram. A única base que existe para alegar cessacionismo está em 1 Coríntios 13, quando os cessacionistas falam que cessaram as profecias, os dons e o conhecimento. Falam, mas não é uma realidade. Por quê? Porque se tivesse cessado as línguas e a profecia, o conhecimento também teria cessado. Então, quando nós lêssemos a palavra, não entenderíamos aquilo que está aqui. Então, querido, a única base que eles têm para afirmar que os dons cessaram é essa, mas não cessaram. O Espírito Santo não foi sepultado, ele não morreu. Ele está vivo e ele quer se mover através de nós, através do Espírito. E os dons são a forma que o Espírito Santo usa para tocar o seu povo e abraçar o seu povo. E tocar pessoas, e tocar vidas, e transformar vidas. Então sim, os dons são para todos. É para todo mundo os dons do Espírito. Basta você querer. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Espírito Santo mora aí dentro de você? Mora? Responde aí para mim. O Espírito Santo mora aí dentro de você? Dentro de mim, ele mora. Coloca aí nos comentários. O Espírito Santo mora dentro de você? Mora. Não mora? Mora dentro de todos nós que somos discípulos de Jesus. Porque em João 20:22 fala que quando Jesus ressuscita, ele sopra o Espírito sobre os discípulos. Então sim, o Espírito Santo mora dentro de você se você tem um relacionamento com Deus. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Os dons são de quem? São do Espírito Santo. E se os dons são do Espírito Santo e ele está dentro de você, eu quero te dar uma boa notícia. Todos os dons já estão dentro de você. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E se os dons são deles, todos os dons estão dentro de você. E tudo que nós precisamos fazer é ativá-los. É trazer entendimento para que você possa compreender como são os dons e como se mover nele de maneira muito simples. Ele está dentro de você. Sabe quando que eu descobri isso? Quando eu comecei a estudar os dons no Espírito. Eu comecei a buscar o Senhor sobre isso. Eu comecei a me aprofundar nisso. E aí quando meus olhos se abriram para compreender como era o movimento dos dons, eu falei com Jesus. Eu falei, Espírito Santo, você mora dentro de mim. Os dons estão aí com você. Eu parei para analisar, eu me movia nos 4 dons mais ou menos. Palavra de conhecimento, sabedoria. E quando eu olhei os outros dons, eu falei assim, Jesus, você tem 9 dons, Espírito Santo. Eu tenho uns 4. Me dá o resto dos dons. Eu quero me mover em todos. Eu quero ter todos os dons do Espírito. Eu não quero ter só alguns. Eu quero me mover em tudo que você quer se mover, Espírito Santo. E aí eu comecei a orar por isso e começou a vir a ativação nos outros dons e eu comecei a mover em outras plataformas de sobrenatural. Então, querido, tudo que você precisa já está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, os dons estão aí dentro. Tudo que você precisa fazer é ativá-los, para que você flua nas plataformas de sobrenatural e para que você desfrute daquilo que Deus tem para você. Família Wozniak, do meu amigo Pastor Mário, lá de Buri, amo a vida de vocês. Minha princesa Naila também está aqui, também te amo, meu amor. E olá, pastora Francisa, saudades de você. Vamos lá? Abriu sua Bíblia, 1 Coríntios 12, achou aí? Vamos começar o nosso primeiro treinamento profético online, ok? 1 Coríntios, capítulo 12, diz, ora, acerca dos dons espirituais, irmãos,
eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, Deus não anseia que nós tenhamos desconhecimento dos dons do Espírito. Ele quer que a gente entenda os dons, que a gente compreenda os dons. Ele não quer que a gente tenha ignorância em relação ao movimento dos dons. A maioria das pessoas que estão aqui creem nos dons do Espírito, mas às vezes nós não temos o conhecimento que nós precisamos ter para se mover nos dons. E é justamente isso que Paulo está tratando aqui com essa igreja. Essa igreja, ela tinha manifestações diversas dos dons. Mas o que Paulo está falando é que havia uma ignorância em relação ao movimento nos dons. O que Paulo está querendo dizer, eu quero que vocês aprendam a se mover de forma correta nos dons. A igreja de Corinto era uma igreja muito municiada quando se fala de dons espirituais, mas eles não tinham um entendimento correto. Então o que Deus quer trazer para você hoje é um entendimento correto de como se mover nos dons do Espírito Santo. Versículo 2: Vós sabeis que ainda gentios foste levado aos ídolos mudos, como assim fostes conduzidos. Portanto, eu quero vos fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de maldito, e que nenhum homem pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há vários dons, mas o Espírito que libera é o mesmo, que é o Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a um como para proveito comum, porque a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro diversos tipos de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Então, primeiro, entenda uma coisa, queridos, são 9 os dons do Espírito Santo. E isso não é um pensamento meu, isso é um acordo teológico mundial. Os grandes ministros disso pensam dessa forma. Esses dons são divididos de várias formas. Pastor Mário, amo sua vida, meu lindo. São divididos de várias formas, de 3 formas. Dons de revelação, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Dons de poder, fé, dons de curar, dons de milagres e dons da fala, profecia, interpretação de línguas e oração em línguas. Hoje nós vamos começar a trabalhar os dons de revelação, que são os dons ligados ao ministério profético, que é o nosso intuito aqui. Trabalhar os dons do ministério profético para que você entenda como é simples e fácil se mover nisso. Então nós vemos aqui Paulo dizendo, eu não quero que vocês tenham ignorância em relação aos dons, eu quero que vocês entendam para que vocês se movam da maneira correta nos dons do Espírito. E Paulo fala sobre o dom de palavra de conhecimento. O que é o dom de palavra de conhecimento? É um acesso que Deus permite a nós de uma parcela do conhecimento dele sobre determinada situação, pessoas ou lugares. Então, é Deus permitir que você acesse um pequeno conhecimento dele sobre uma determinada pessoa ou sobre uma determinada circunstância. São fragrâncias, pedacinhos, trechos do conhecimento de Deus sobre uma pessoa, né? É a famosa revelação, o famoso mistério. Deus me deu uma palavra, irmão. É isso que o Senhor quer nos usar dessa forma. E deixa eu te perguntar, Deus deseja que todo mundo seja usado por Ele para tocar vidas? Não precisa nem de resposta. É lógico. É sim. É claro. Deus quer usar todos os filhos dele nessa plataforma de sobrenatural. E o intuito desse treinamento é que onde você estiver, você seja ativado para começar a se mover nos dons do Espírito. Então, o que é palavra de conhecimento é um pequeno pedaço do conhecimento de Deus sobre uma pessoa, ou sobre uma circunstância, ou sobre um lugar, que Ele nos dá acesso para que nós sejamos canal de liberação dessa palavra. Vou te dar um pequeno exemplo bíblico. Se você abrir sua Bíblia em João capítulo 4, nós temos ali a mulher de Samaria. E entenda uma coisa, Jesus era um homem ungido pelo Espírito de Deus. Jesus é a prova que nós podemos ser usados pelo Espírito de Deus, ok? Ele é a prova que o Espírito Santo se move através dos homens, porque ele era homem quando se moveu
sobre a terra. Ele não estava se movendo como Deus, ele estava se movendo como um homem ungido pelo Espírito. Então Jesus é a prova de que eu e você podemos ser usados por Deus nas plataformas de sobrenatural. Então lá, quando Jesus encontra, não precisa abrir o texto, todo mundo conhece, Jesus se encontra com a mulher de Samaria, que era uma samaritana, não podia estar naquele lugar conversando com ela. E aí quando Jesus se aproxima daquela mulher, ele recebe uma primeira palavra de conhecimento em relação a ela. Abre lá o texto, só para lançar um fundamento bíblico aqui, para mim começar a desenvolver os testemunhos. João 4, a partir do versículo 16. Jesus encontra com a mulher e ele recebe uma palavra de conhecimento sobre ela. A palavra de conhecimento é que ela não tinha marido. E aí Jesus libera essa palavra. E ele fala assim, ele disse, vá, chame seu marido e volte. E aí ela fica constrangida, olha para Jesus e fala bem assim, eu não tenho marido. Aí Jesus vai lá e diz para ela logo depois, você está certa, porque você não tem marido. No passado você teve 5 maridos e não está casada com o homem com quem vive agora. Você disse a verdade. Uma segunda palavra de conhecimento. Como Raniel postou, 2 Pedro 1:21, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito de Deus. Deus anseia em mover o seu povo a falar pelo Espírito de Deus para comunicar a vontade dele para a vida das pessoas. Então preste atenção, Jesus está se movendo aqui na palavra de conhecimento. Ele foi impelido pelo Espírito para ir para aquele lugar. Chegou naquele lugar obedecendo a direção do Espírito. Aquela mulher chega, o encontro já estava marcado. Quando ela se aproxima de Jesus, isso, eu não estou criando uma doutrina, mas é algo fácil de se compreender. Quando Jesus aproxima dela, vem a primeira palavra. E ele libera para ela, começa a conversar e desenvolver uma conversa com aquela mulher. E aí quando chega num determinado ponto, Jesus fala, provavelmente o Espírito Santo falou com Jesus. Pergunte para ela onde está o marido dela. Jesus corresponde com o Espírito e fala bem assim, vai lá e chama teu marido. Ela diz, você não tem marido. Aí o Espírito Santo vai lá e fala outra porção para Jesus. Bem disseste, ela não tem marido porque ela já teve 5. E o que agora que ela tem não pertence a ela. E aí ela fala, vejo que você é profeta. Ela reconhece Jesus se movendo dentro da identidade do ministério profético. E aí Jesus começa a revelar e descortinar a vida daquela mulher. E quando você para prestar atenção, Jesus mudou o destino daquela mulher com palavras de conhecimento. Então, querido, o que é a palavra de conhecimento? É uma palavra direcionada do trono de Deus que pode mudar o destino da vida de pessoas. Um pequeno acesso do conhecimento de Deus ao conhecimento que Deus tem em relação àquela pessoa pode mudar a história dela. E como eu faço para me mover? Reconhecendo a voz do Espírito Santo que fala com você. Como diria minha amiga Sara Guzmão, esposa do meu amigo Tiago, ela fala assim, Ian, eu obedeço a vozinha que fica aqui dentro. A vozinha do Espírito Santo. Como aquilo que te impele a se mover. Deixa eu te perguntar uma coisa, como você sabe que você é salvo? Alguém te contou? Apareceu um anjo para você? Jesus apareceu para você e te disse assim, você está salvo? Está aqui, sua salvação garantida, selada. Romanos 8, versículo 16 fala que você sabe que foi salvo porque o Espírito testifica no seu espírito que você é salvo. Então existe algo dentro de você chamado testemunho interior. É a voz do Espírito Santo dentro de você. Dois principais meios de se mover na palavra de conhecimento. Através do testemunho interior do Espírito Santo e através de visões que o Espírito Santo vai dar para você. Testemunho interior e visões. Como é o testemunho interior, Ian? É você reconhecer a voz do Espírito dentro de você. E aí tem algo aqui, querido, que nós precisamos levar muito a sério. Não tem como ser usado por Deus se você não tem intimidade com Ele. Ok? Muita gente me pergunta, Ian, como eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Eu falei, querido, se você não tem o hábito de ouvir constantemente, quer ativar seus dons, ore muito em línguas, gaste muito tempo no secreto. Antes de ser usado para tocar vidas, você precisa ser ousado para entrar no seu sobrenatural e gastar tempo com Deus. Sem ousadia, ninguém vive sobrenatural, mas sem intimidade, ninguém vive sobrenatural. Antes de ser usado, você precisa ser um vaso santificado.
Você precisa ir para o secreto e gastar tempo. Então desenvolva o seu relacionamento com o Espírito Santo. Gaste muito tempo orando em línguas. Gaste tempo orando a sós com o Senhor. Isso vai ativar os seus dons. Isso vai ativar seu relacionamento. Uma vez a pessoa me perguntou, como você treina os dons? Eu respondi, eu não treino os dons. Eu treino o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu me aprofundo no meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu usava dom de palavra de conhecimento antes de entender o dom. Por quê? Porque o Espírito Santo me impelia a falar com pessoas. Eu tinha intimidade, eu não tinha conhecimento sobre o que é dom, mas eu tinha intimidade. Ele falava, Ian, vai e fala para aquela pessoa isso. Eu ia e caminhava. Mas começou sobrenatural e esse é o problema. Anota isso, você não vai começar funcionando nos dons na plenitude. Você vai começar funcionando nos dons de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, eu tive que anotar, porque se eu começar a fluir aqui, irmão, eu empolgo aqui e a gente vai embora. E aí eu tive que anotar algumas coisas aqui para poder, que são pontos essenciais. E quem não ora em línguas, Ju me perguntou, a gente vai orar para você receber a ativação no dom de línguas e começar a fluir na oração em línguas. Enquanto você não ora em línguas, a oração tem que ser uma ferramenta fundamental para você. No secreto e na intimidade. E só oração em línguas ativa não, paixão por Jesus ativa. Entrar no quarto, fechar a porta ativa. Andar a sós com Jesus, ter intimidade com Ele ativa você. Então a oração em línguas é uma ferramenta para oração. Mas enquanto você não ora em línguas, ore. E aí nós vamos orar para que você seja ativado hoje, viu? No dom de línguas, em nome de Jesus. Vamos lá? Corre lá para sua Bíblia, rapidinho. 1 Coríntios 14, 12. Só para quem está anotando aí, eu sei que tem uma galera, uns discípulos que estão anotando aí também. 1 Coríntios 14, versículo 12, diz assim: igualmente vós, vistos que estáis desejosos por exercer os dons, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para o corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o dom ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser desenvolvido. Todo dom precisa ser trabalhado. E quando eu estava orando, Deus me falou, Ian, compare o dom de palavra de conhecimento a você treinar para poder atirar. Quanto mais você treinar, mais preciso você vai ser. E no início você não vai acertar todos os tiros. No início você não vai ser tão preciso, como o treinamento vai produzir em você precisão para que você dê tiros precisos. Então se eu começo a fazer um treinamento armado e eu começo ali a atirar no alvo, os meus primeiros tiros não serão tão precisos, mas quando eu começar a trabalhar esse dom e desenvolver ele e aperfeiçoar as minhas capacidades, com o passar do tempo eu não vou errar mais o alvo. Com o passar do tempo, os tiros serão precisos e diretos no lugar que eles precisam ser. Então você precisa começar a desenvolver o seu dom, como reconhecendo o testemunho interior. E como é isso, Ian? Como é esse ouvir a voz do Espírito Santo? Porque as pessoas falam, parece que vocês ouvem uma voz na sua cabeça, parece que você está ouvindo Deus falar com você audivelmente. E eu quero te dizer que o testemunho interior é nada mais, nada menos do que pensamentos e sentimentos que Deus coloca no seu espírito, no seu coração. É uma palavra que vem à sua mente, é um sentimento que vem em você, é um pensamento que vem na sua cabeça, está passando uma pessoa e aí vem de repente. Ela precisa de uma palavra, ela precisa de um abraço. Aquela pessoa está passando por uma situação assim, 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 assado. E aí o problema é que nós não reconhecemos essas direções do Espírito Santo, nós não cedemos a elas. Então a primeira coisa, você precisa reconhecer o testemunho interior do Espírito dentro de você. E são essas palavras, esses pensamentos, esses sentimentos que você precisa dar vazão a eles, direcionado pelo Espírito, para que você vá e entregue as palavras às pessoas. Deixa eu dar alguns exemplos e alguns testemunhos. Cheguei numa cidade chamada Caiubi, no interior aqui da Bahia, e quando eu cheguei nessa cidade, nós fomos tomar banho, nos arrumamos, fomos para o culto no horário da noite. E quando eu cheguei no culto à noite, havia uma irmã na porta da igreja. Ela estava na porta da igreja, ok? E eu fiquei sentado ali, conversando com alguns irmãos. Eu já vou responder sua pergunta, meu amor. E aí, de repente, eu ouvi ela e veio uma palavra no meu coração. A palavra que veio no meu coração foi descanso. E aí eu falei, Espírito Santo, eu vou lá falar com ela. Ele falou, aguarde o momento certo. Eu entrei, fiquei mais um tempo dentro do culto. O Espírito Santo falou, vai lá e libere a palavra sobre ela. E eu perguntei para o Espírito Santo, me dá mais uma palavra.
conta mais alguma coisa para mim sobre ela. Ele falou, não, a única palavra que eu quero que você vá lá e libere é descanso. Eu, tá bom. Como você confere? Uma das coisas que você conferisse é o Espírito Santo. Quando vier a palavra no seu coração, pergunte mais para o Espírito Santo. Ore. Senhor, isso é você que está falando comigo? Se for você que está falando comigo, me conta mais, me fala mais a respeito dessa situação. Você precisa chegar com humildade para checar se a palavra é de Deus. Então, nesse caso, veio a palavra no meu coração, ok? Qual era a palavra que ela precisava? Descanso. Então eu fui checar se a palavra era de Deus. Quando eu me aproximei dela, eu falei, querida, posso orar por você? Ela falou, pode. E eu já coloquei a mão sobre ela e falei assim, o Espírito Santo me falou que ele está dando descanso para você. E quando eu falei isso, exatamente, ela começou a chorar na hora. Então, já testificou para mim que a palavra era de Deus. Então, quando eu entendi que a palavra era de Deus, eu falei, Espírito Santo, eu vim até aqui, o Senhor já está liberando descanso, já está curando ela, me fale mais. Aí ele falou assim, Ian, ela está como aquele cara que estava no caminho de Samaria. Ela foi apedrejada, ela foi difamada, ela foi caluniada, já passaram várias pessoas por ela e não ajudaram ela, e eu estou aqui para curar as feridas dela hoje. E aí eu falei isso para ela, eu falei, o Senhor falou isso, aí contei isso que eu acabei de falar, e ela começou a chorar mais ainda, e aí Deus foi dando outras palavras, assim que eu liberava a palavra, vinha outra, né? Então, primeira coisa para você aprender, essa palavra é de Deus, você precisa se mover até a pessoa, sem sobrenatural, sem ousadia, ninguém vive sobrenatural. Se mova, vá checar a palavra com humildade. Então você já recebeu uma palavra, você orou, você checou com o Espírito Santo é isso mesmo, você quer que eu fale com a pessoa, ele vai confirmar, ele vai falar no seu coração. Você se move na direção da pessoa e aí você chega com humildade. E aí você fala assim, eu posso orar por você? Ou eu estava ali, me veio um sentimento no meu coração a seu respeito, eu posso compartilhar com você esse sentimento? A pessoa fala, pode. Você fala, querido, eu estava ali orando e o Espírito Santo me falou isso. E aí, se a pessoa testificar do que você está falando, vão vir mais palavras do Espírito Santo para você. E aí, você já checou e deu errado, Ian? Já. O que você faz? Irmão, então, me perdoa, viu? Deus abençoe, sinto muito, seja humilde, pede desculpa, foi mal aí, tá? Foi minha alma, não foi Deus. Mas antes, querido, que você erre indo lá com humildade liberar a palavra, do que você retenha a palavra e perca de ser usado. Todas as vezes em que eu deixei de falar, e o Espírito Santo falou comigo depois que era para ter falado, ele falou assim comigo, o destino daquela pessoa deixou de ser mudado porque você não foi lá. Então, primeira coisa, vá com humildade entregar a palavra. Não chega dizendo assim, Deus me disse, irmão, que esta é a palavra para você. Não, vai com humildade. Procure a pessoa e fala assim, querido, eu estava ali orando, me veio uma impressão no coração, eu gostaria de compartilhar com você, posso? Pode. Você fala, querido, eu estava ali, Deus me falou isso, assim, assado, dessa forma. E aí a pessoa vai olhar, você vai perguntar para a pessoa, fez sentido isso que eu estou falando para você? Se a pessoa falar, faz sentido, irmão, e você vai lá, ora. Deus nunca te conta algo com o intuito de ser fofoqueiro. Ele te conta com o intuito de que você seja uma resposta. Então, se Deus te falou algo a respeito de uma pessoa, ou é para você ministrar ela, ou é para você orar por ela. No caso dessa menina lá de Caiubi, eu me direcionei para ela, orei por ela, liberei essas palavras simples. A palavra que Deus me falou era que Deus queria trazer descanso para ela. E produziu cura, produziu libertação, produziu transformação, mudou a história da vida daquela menina. O que estava acontecendo, Ian? Aquela menina, ela descobriu que o marido estava traindo ela, e nisso ela estava sendo perseguida, porque ela foi confrontar o marido. Quando ela confrontou o marido correu para contar para a sogra teve um infarto fulminante e morreu na mesma hora. A sogra dela morreu. E o que a cidade começou a fazer? A cidade começou a culpar ela pela morte da sogra. Há 6 dias ela não dormia e há 7 dias ela não comia. Qual foi a primeira palavra que Deus me deu? Descanso. Uma palavra simples, mas que fazia todo sentido para aquela pessoa. Para mim não era tão palpável, mas para ela era real. Para ela foi a palavra que produziu cura. Uma palavra. Eu quero dar descanso para ela. E essa palavra virou uma chave na vida daquela menina. E aí ela começou, depois me contar, ela me procurou no final do culto e ela me falou dessa forma, irmão. Eu tenho testemunhas que estão aqui na live, Tiago estava lá comigo no dia, ela me falou desse jeito. E eu só acredito em Deus por sua causa. Eu falei, como assim, querida? Ela me disse, todo mundo da cidade
sabia da minha situação. Todo mundo da minha cidade sabia de tudo que eu estou vivendo, menos você. Deus traz você de Vitória da Conquista para vir aqui para liberar cura e descanso na minha vida. E ela me contou toda essa situação, nós ficamos chocados, eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu só sabia que Deus estava liberando uma palavra de cura e de descanso sobre ela. E há 7 dias ela não dormia, 7 dias ela não dormia. Naquela noite ela deitou e dormiu a noite inteira. Há 7 dias ela não comia. Naquela noite, antes do culto terminar, ela comeu 2 cachorro-quentes. Aquela menina foi curada, liberta e transformada através de uma palavra de conhecimento. Primeira coisa que você precisa fazer, ceda a essa impressão. Querido, desenvolva o dom. Hoje eu já fluo de maneira muito natural nele. Hoje Deus fala, eu me movo. Porque o dom já foi trabalhado, já foi desenvolvido em mim. Eu já estou acostumado, eu já estou dando tiro no alvo tem muito tempo, né? Tô lá, ó, mirando e treinando esse dom faz muito tempo. E quanto mais você treinar, mais fácil vai ser. Mas você precisa ir. Vá com humildade, pergunta para a pessoa se a palavra faz sentido, se a palavra é verdade. Se você errar, irmão, pelo menos você tentou. Pelo menos você foi, você correspondeu ao Espírito Santo. Não foi assim que Deus fez com Samuel? Tá Deus chamando Samuel, Samuel, Samuel. Samuel ainda não tinha entendido. Ele não corresponde àquela voz que está falando com ele. E aí quando Samuel entende que Eli instrui ele, que ele fala Samuel, Samuel. Aí Samuel, eis-me aqui, Senhor. Aí diz assim, e aí veio a palavra do Senhor. Deus é um Deus de corresponder conosco, querido. Ele nos provoca. Ele coloca um sentimento no seu coração para liberar algo sobre uma pessoa. E enquanto você não corresponde a esse sentimento, a outra palavra da parte de Deus não vem. Então você precisa ceder essas direções. Seja ousado, creia que o Espírito Santo está falando com você. Ele já fala no seu coração, ele já fala no seu espírito. Ele está testificando no mesmo espírito, no seu espírito o tempo todo que você é salvo. Sabe quando você vai pecar e vem aquela voz dizendo não peca, não faz, sai daqui, não faz essa coisa, e você sente aquela angústia? É o Espírito Santo incomodando você. Assim como quando você vai tomar uma decisão e você sente paz, aquela paz, o testemunho do Espírito Santo, ele já fala com você. Você é filho, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você só precisa entender, ser um pouco mais sensível à voz dele, não ter medo. Não ter medo, não tenha medo de se mover debaixo das direções do Espírito Santo. Abre sua Bíblia em 2 Timóteo, para mim te mostrar como o medo nos paralisa de mover. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Eu estava lendo isso aqui agora e fez minha mente. Gerou uma ativação no meu espírito. Seja ousado. Eu sei, Ian, não é que eu desconfie de Deus. Eu desconfio da minha capacidade de ouvir Deus. Não é isso que a gente pensa? Você não desconfia que é Deus falando. Você desconfia que é você que está ouvindo Deus. Mas você precisa se mover. Se mova debaixo dessas direções. Vá com humildade, vá com simplicidade até a pessoa. Mas entenda, se você liberar a palavra, Deus pode mudar o destino da pessoa por causa dessa palavra que você liberou. Eu tenho inúmeros testemunhos disso. Minha noiva está aqui na live, enquanto você está abrindo em 2 Timóteo, capítulo 1. Uma vez nós estávamos, preste atenção, na simplicidade de palavra de conhecimento. Eu e ela estávamos na moto, ela pode testificar disso aqui. Estávamos na moto, andando aqui, eu na moto, ela na garupa. Tinha uma mulher na minha frente. No carro. E ela me fechou no trânsito e eu fui tentar ultrapassar ela, colocar um pouco mais pro canto para passar. E aí de repente eu ouvi no meu espírito a voz da mulher reclamando. Vixe, esses motoqueiros, não sei o que lá. Aí eu falei, rapaz. Aí Naila falou, é minha colega da TV. E eu falei assim, ela é chata, né? Aí Naila olhou para mim e falou assim, como você sabe, amor? Eu falei, ela é ranzinza, ela é assim, assim, assada. Ela falou, ela é desse jeitinho que você tá falando. Eu falei, amor, eu acabei de ouvir a voz dela. Quando ela me fechou, eu ouvi a voz dela, assim, reclamando. Eu ouvi no meu espírito a voz dela reclamando. Ela falou, amor, ela é exatamente desse jeitinho que você descreveu. Uma palavra de conhecimento. Na moto, andando, no trânsito, normal. O Espírito Santo fala com você em todo o tempo. Você só precisa ser sensível à voz dele. E uma coisa, a primeira ativação que eu quero liberar no seu espírito. Agora, em nome de Jesus, os seus ouvidos espirituais sejam desatados e desentupidos. Efatá nos seus ouvidos espirituais. Os anjos do Senhor toquem nos seus ouvidos agora. E eles sejam desatados, desimpedidos para ouvir a voz do Senhor. Tudo que tirou sua sensibilidade seja removido agora, em
nome de Jesus, e você seja ativado no Espírito para ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu abro os teus ouvidos espirituais, seja curado agora na sua audição espiritual, em nome de Jesus, para que você ouça, entenda e discirna a voz do Espírito Santo com clareza e com precisão, em nome de Jesus. Amém? Amém? Abre lá, 1 Timóteo, capítulo 1. Eu acho que vocês já estão aí, viu? Porque eu já estou aqui, tem um tempinho para vocês abrir. Vamos lá, versículo 6, ok? Paulo diz assim a Timóteo: por essa razão eu insisto que você mantenha acesa, ou que você reavive a chama do dom de Deus que você recebeu, mediante a imposição da minha parte. Pois Deus não nos deu espírito que produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Querido, não tenha medo de se mover debaixo das direções do Espírito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Mantenha acesa a chama do dom de Deus que existe em você, pois Deus não nos deu o espírito que produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Querido, Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu o espírito de ousadia. O Espírito Santo é um espírito que nos move em ousadia. Então sabe o que é que nos impede de ser ousados? O medo. Era um medo que estava impedindo Timóteo aqui. Era um medo que havia desativado o dom de Timóteo. Timóteo estava criando um medo de se mover no dom que havia sido liberado sobre ele. E aí Paulo discerne no espírito que esse medo de Timóteo estava travando ele. Ele fala: Timóteo, mantenha acesa a chama do dom. Como? Sendo ousado no espírito. O medo nos paralisa. É isso aí, Bruna, mas não pode nos paralisar. Se mova em ousadia. Os filhos de Deus são ousados. E aqui ele fala: Deus não nos deu espírito de covardes. Deus nos deu espírito de corajosos. Nós somos corajosos e precisamos ser corajosos para se mover com ousadia no espírito. Querido, não vem inicialmente como uma voz do espírito petulante, um vento impedido. Não, vem como um sentimento. Vem como uma impressão em relação daquela pessoa. Deixa eu te contar algo. Um dia eu estou no culto, discípulo meu. Hoje ele é meu discípulo. Ele estava sentado na minha frente, ok? Muito simples, ele sentou na minha frente no culto. E aí o Espírito Santo me veio um desejo, certo? Me veio um desejo de perguntar para ele assim: você é discipulado por quem? Um desejo de perguntar, irmão, de fazer uma pergunta. Eu olhei para ele e perguntei assim: você é discipulado por quem? Ele olhou para mim, arregalou o olho assim e falou assim: eu não estou sendo discipulado por ninguém, mas eu acabei de orar pedindo ao Espírito Santo alguém para cuidar de mim. Foi um sentimento, irmão, uma vontade de perguntar para ele por que ele era discipulado. Não foi uma voz, uma grande direção do Espírito Santo. De forma simples, eu senti vontade de perguntar para ele quem cuidava dele. Aí eu falei para ele assim no dia, falei: não tem ninguém cuidando de você? Ele falou: não. Falei: pois a partir de hoje você é meu discípulo. E a partir de hoje eu cuido de você. Simples, um sentimento. Só estou lendo uma pergunta aqui. Como fazer para perder o medo? Querido, só se perde medo desafiando o seu medo. Só se perde medo indo contra o seu medo. Antigamente eu fazia um esporte radical chamado parkour. E eu era muito bom naquela época. E eu lembro que uma vez eu tomei uma queda de um lugar alto, 3 metros de altura. Eu fui tirar um salto mortal e caí de lá de cima. Caí. Pá, que não uma jaca no chão. Quando eu caí no chão, me veio no coração: levanta e faz de novo. Eu subi, fui no lugar e tirei outro mortal. Aí os caras olharam para mim: moço, como é que você faz isso? Mas você acabou de cair. Eu falei: se eu não fizer, o medo vai tomar conta de mim. Se eu não fizer agora, eu vou ficar com medo e não vou conseguir fazer depois. Então eu preciso enfrentar os meus medos. Querido, entenda uma coisa: Deus quer usar você, mas você precisa corresponder com Ele. Lembra do que eu falei sobre Samuel? Deus fala: Samuel, Samuel. Samuel responde. Quando Samuel responde, fala: eis-me aqui, Senhor. Aí vem outra palavra. Aí ele fala: e veio a minha palavra do Senhor. Você precisa corresponder às direções do Espírito Santo, ainda que simples. Um sentimento, um pensamento, uma palavra.
A palavra de conhecimento vem através de impressões no espírito, de pensamentos a respeito daquela pessoa. Quantas vezes, às vezes eu estou em casa, Deus fala assim, fulano não está bem. Ou me vê um pensamento, seu discípulo não está bem. Aí eu ligo para ele, e aí, como é que tá? Ou estou passando uma guerra aqui. Vou lá, oriento, discipulo, cuido. Uma palavra de conhecimento, um pensamento sobre aquela pessoa não está bem. O que você precisa fazer? Ore. Quando vier um pensamento, você ora. Espírito Santo, faz sobre isso aqui. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim uma vez? Ele falou assim, eu te conto as coisas, Ian, porque você é curioso. Você pergunta. Eu instigo você, você vai lá e pergunta mais. Eu falo com você, Ian, isso aqui. Aí você vai lá, mas... Voltou aí a conexão? Ficou boa para vocês? Dá um ok se ficou boa. Voltei. Quando voltar aí para vocês, vocês me falam. Conectei de novo. Pronto. Deu um jeitinho aqui. Essa internet aqui de casa, a bênção de Jesus. Graças a Deus eu tenho muita internet no celular para jogar. Eu tenho 20 GB. Joguei pro celular aqui agora. Voltou? Tá tudo jóia para vocês? Pronto. Então se mova debaixo dessas pequenas impressões do Espírito Santo. Ore. Mas seja ousado, querido. Seja ousado. Não deixe o medo travar você. Paulo está orientando Timóteo justamente sobre isso. Não deixe o medo impedir você, Timóteo, de fluir nos dons do Espírito. Não deixe o medo impedir você de ser usado. Acenda a chama do dom que há em ti. E o que eu oro hoje por você, querido, é que o dom que está em ti seja aceso, seja incendiado pelo Senhor. Numa versão, em outra tradução, fala assim, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Sabe o que eu oro, querido? Para que o dom que há em você seja reavivado nessa noite, seja reativado, seja reincendiado pelo Senhor. Que o Senhor incendeie o teu espírito para que você comece a se mover debaixo das palavras de conhecimento. Se mova debaixo das direções do Senhor. Tem palavras, querido, de conhecimento que eram tão simples e que eu liberei sobre a vida de uma pessoa e que mudou o curso da vida daquela pessoa. O mérito é meu? Jamais. O mérito é de Jesus. Eu só me permiti ser o canal. Quando um cara toca bem o instrumento, quem ganha o mérito? O violão ou o instrumentista? Quem ganha o mérito é o instrumentista. O mérito não é do instrumento. O mérito é de quem toca. O mérito não é do instrumento Ian. O mérito é de quem conduz Ian, que é o Espírito Santo. O mérito, a honra, a glória é toda dele. Amém? Outra forma, a palavra de conhecimento também pode vir através de visões. E visão a gente entende muito mal às vezes. A gente acha que visão é aquela coisa que eu estou aqui e de repente eu sou arrebatado no espírito, vou no terceiro céu, vejo tudo e volto. Não, querido. A visão é simplesmente pensamentos que vêm na sua mente. Às vezes eu estou aqui orando por uma pessoa e Deus me mostra algo. Vem um pensamento a respeito daquela pessoa. Quando você começa a trabalhar isso, hoje comigo já acontece assim. Eu estou orando pela pessoa, meio que na minha mente, abre uma telinha, passa a história e depois eu volto. Isso é milésimos de segundo, mas eu consigo ver tudo que Deus quer me mostrar. Ele me dá uma visão em relação àquilo ali. Vou contar um testemunho de uma palavra de conhecimento através de visão. Eu estava na cidade de Guanambi, na igreja do meu amigo Zé Carlos, e eu estava lá ministrando no Congresso dos Jovens, o DIFLE, e veio uma mãe com uma criança para orar, que eu orasse pela criança. E quando eu impus a mão na criança para orar, Deus me deu uma visão. Abriu essa telinha em minha mente, e eu vi aquela criança como se fossem águas vindo para matar ela. E aí Deus falou comigo assim, esse menino é como Moisés, só que as águas não vão matá-lo. Eu podia ter falado assim, é coisa da minha cabeça, não vou falar nada, né? Tô viajando aqui na maionese. Só que eu falei, eu vou falar, Espírito Santo. Coloquei a mão sobre a criança, comecei a orar, e aí falei para ela, ó, você é um libertador. Vinham águas para te matar, mas o Senhor está hoje repreendendo o espírito de morte, e ele não vai tocar a sua vida. Quando eu falei isso, querido, a mãe da criança desagou chorando na minha frente. Mas essa mãe chorava assim, desesperada. E aí eu comecei a olhar a situação e Deus foi me dando outras palavras. Eu fui orando pela criança. Quando eu vi que bateu a palavra que Deus havia me dado, eu continuei orando pela criança com outras palavras que Deus me deu. E quando eu terminei de orar, a mãe me procurou, chorando muito. E falou assim, Ian, essa semana eu tive um sonho. E nesse sonho,
eu estava no quintal de casa e era como se tivesse um rio no quintal da casa. E eu fui até o quintal e quando eu cheguei no quintal, o meu filho estava morto dentro da água. Qual foi a palavra que Deus me deu? Que viriam águas para matá-lo. E o que Deus queria repreender era um espírito de morte que estava vindo para ceifar a vida daquela criança. Foi um pensamento de um segundo, uma visãozinha de um segundo. Pá, como se eu tivesse visto um pequeno filminho na minha mente. E aí, orei por aquela criança e de repente, Deus livrou aquela criança da morte. Era tão de Deus que Deus já havia mostrado para a mãe daquela criança o que ia acontecer. Deus só enviou um profeta para cancelar a atuação do espírito de morte. Testemunho interior, visões e sonhos. Eu creio que por hoje a gente só vai conseguir trabalhar isso. Eu vi uma pessoa comentando, Ian, eu tenho muitos sonhos, né? E de vez em quando eu não consigo interpretar esses sonhos. E aí, uma das dicas que eu dou para você, não procure pessoas para pedir interpretação, peça para o Espírito Santo. Quando eu tenho sonhos que são muito complicados, eu paro de manhã, acordo e falo, Espírito Santo, o que esse sonho quer me dizer? Aprenda isso, você é filho de Deus e todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. A gente só não tem mais informação do Espírito Santo porque a gente não pergunta mais. Então pergunte para ele, Espírito Santo, o que esse sonho quer dizer? O que esse sonho quer dizer? O que significa isto? Ele vai te explicar. De vez em quando eu falo com os discípulos meus, eles me mandam, o que significa isso? O que está nesse texto? Eu falo assim, pergunta para o Espírito Santo, ele te explica. Pergunta para o Espírito Santo, ele mostra para você. Para de perguntar para mim, pergunta para Jesus, ele vai te contar. Não pergunta para mim não, eu não sou Deus. Pergunta para o Espírito Santo que ele anda com você, está dentro de você, ele vai te explicar tudo. Então o que é que eu faço quando eu pergunto para ele? O Espírito Santo me explica. Aí de repente vem a palavra de conhecimento. Ele fala comigo. Ian, esse sonho significa isso, 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 isso. O que é que eu faço? Eu oro mediante o sonho. Toda revelação, anota isso, toda revelação vem com um propósito. Toda revelação vem com um propósito. Dom de palavra de conhecimento é associado aos dons de revelação. Sempre vem com um propósito. Ou é para você orar pela pessoa, ou é para você ministrar a pessoa, ou é para você interceder por ela. Sempre tem um propósito. Se Deus não te conduzir a falar, seja conduzido a orar pela pessoa. Sempre tem um propósito. Sonhos, não pense que é coisa da sua cabeça. Como eu sei que um sonho meu é de Deus, quando ele é muito real, comigo é assim. Quando o meu sonho é muito real, eu acordo angustiado, eu sei que Deus está querendo falar algo. Então eu já corro de manhã e oro. Espírito Santo, me fala, me ministra, o que significa, qual é a guerra que eu tenho que entrar. Vai acontecer alguma coisa aqui que eu preciso interferir, eu preciso orar para que o Senhor intervenha. Então eu me movo debaixo das palavras de conhecimento, ok? E aí eu acordo e peço para o Espírito Santo a interpretação. Deixa eu te dar uma dica. Interpretação de sonhos é um dom. Aqui está o que encontrei na web. Meu celular interagindo na live, bonito. Interpretação de sonhos é um dom. Então, se você pedir para o Espírito Santo, ele vai dar para você. Então, recebe aí no seu espírito agora ativação nesse dom de interpretação de sonhos. Agora, em nome de Jesus, seja ativado nisso. Romanos 1,11 fala que nós podemos compartilhar os dons. Do dom que eu tenho de interpretações, eu libero sobre sua vida agora. A Bíblia fala que se nós buscarmos com zelo os dons, Deus nos dará. Então receba. Se você está buscando com zelo, receba. Se você precisa, receba. Receba o dom de interpretação de sonhos em nome de Yeshua HaMashiach. Tiago, meu amigo, falando aí que ele escreve os sonhos. Escreve para depois tentar montar, para compreender os sonhos. Mas recebe no seu espírito a ativação desse dom. Porque isso aqui é um treinamento e ativação profética. Então receba no seu espírito essa ativação. Sonhos, visões, testemunho interior. Ok? Deixa eu te contar outra coisa. Para a gente fechar, para chegar no fechamento aqui. Há alguns anos atrás, Deus me mostrou algo em relação à vida de uma pessoa da minha igreja. Ok? E Deus me falou assim, ela não vai te dar acesso, ela tem resistência a você. Eu falei, amém, Senhor, o que eu faço? Ele falou, ore por ela. Encontrei estes resultados. E eu passei 2 anos orando pela vida dessa pessoa. Repete comigo, 2 anos. Repete em sua casa, 2 anos. Deus me mostrou, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Deus falou, ela é assim, 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 assado. Ela precisa ser ajudada, mas ela não vai aceitar ser ajudada por você. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, ore por ela. Eu passei 2 anos intercedendo por essa pessoa. 2 anos orando por ela.
E aí, depois desses 2 anos, houve uma situação em que ela precisou de ajuda. E aí o coração dela se quebrantou. E aí Deus falou com ela, procure Ian. E ela me procurou. E aí eu e minha noiva conversamos com ela, oramos por ela, ajudamos ela. E hoje ela está crescendo na vida dela com o Senhor. O Google está crente, está pesquisando tudo. 2 anos orando por uma pessoa por causa de uma palavra de conhecimento. 2 anos. Deus não é fofoqueiro. Tudo que Ele te mostra em relação à vida de uma pessoa tem um propósito. E esse propósito é você se mover para ser canal, para que Deus toque a vida dessa pessoa, ok? Sempre que Deus te mostra algo, ou Ele quer que você fale, ou Ele quer que você ore por aquela pessoa. Segunda coisa, esse é um conselho meu, não dê palavras na frente de outras pessoas. Deus não quer envergonhar ninguém. Então, sempre que você tiver uma palavra de Deus, não vá na frente das pessoas. Deus me mostrou isso em relação a você, irmão. Chame a pessoa de canto. Vá num lugar com a pessoa. Afaste ela um pouco dos outros. Querido, Deus tem me mostrado isso, assim, assado. Se mova com humildade. Fale para a pessoa como você gostaria de ouvir alguém falando com você. Tem aquele texto que fala que a gente tem que tratar as pessoas como gostaria de ser tratado por elas. Se mova sempre em amor. Lembra que os dons sem amor não são nada. Lembra, os dons sem amor não são nada. Minha princesa linda falou aí, ó, Ele não precisa nos usar, Ele quer nos usar. Isso é uma verdade. Mas Deus quer te usar em amor. 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 Aí Jonas falou, difícil não é orar 2 anos, é não contar a ninguém. Verdade, pastor Jonas. Mas eu conheço uma pessoa que a gente tem que contar tudo para ele, que é Jesus. Então, gente, conte para Jesus essas coisas. Converse com ele. É no seu relacionamento com ele que essas coisas serão desenvolvidas e que você vai fluir no sobrenatural. Então, a gente já está chegando aqui no final da live. Como é que vocês estão aí? Dá para aguentar aí mais um pouquinho? Interajam comigo. Porque aí se dependendo da fome de vocês aí, a gente ora, encerra, senão a gente começa de novo o segundo round. Lívia falou para não parar. Deixa fluir. Bruninha é faminta. Pastor Jonas, homem de Deus. Te amo, viu, profeta? Você é bênção de Deus. Amém. Aí já tem gente querendo fazer vigília. Amém, aleluia. Estão entendendo? Tá ficando claro para vocês? Eu vou abrir espaço para vocês perguntarem aqui. Perguntem. Tem coisas aí que podem estar sendo dúvidas e que talvez não ficou tão esclarecida. Vai ficar salvo, Bia. Vou deixar salvo sim. Nath, nós amamos você, Nath. Façam perguntas. Eu vou abrir esses 4 minutos. A gente tem 4 minutos final da live aqui para que vocês façam algumas perguntas. Então, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que não ficou clara? Tem alguma dúvida que está no coração de vocês, que vocês desejam? Maria está falando que está ouvindo de São Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Claudinha. Vamos, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, podem fazer. Eu estou aqui para isso. Isso é um treinamento profético. Pode enviar as perguntas. Pode fazer as perguntas. Além do medo, o que mais nos impede? Geralmente nossa incredulidade. Falta de fé geralmente é o que nos impede de desfrutar do sobrenatural. Sem fé, ninguém é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Então você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar que o Espírito Santo está falando com você. Porque afinal, querido, você é cristão, você é discípulo de Jesus. O Espírito Santo mora dentro de você, então tenha fé de quê? De que Ele está falando com você. Se mova em fé, sem ousadia, sem fé, ninguém vê sobrenatural, querido. Ninguém vê sobrenatural sem fé. Então precisa se mover em fé. Eu antes ficava com dúvidas se falava em línguas e tentei falar, não consegui. Eu vou orar por você nesse instante. Repete, por favor, os dons. Se pecamos, o Espírito Santo deixa de confirmar algum pedido nosso? Ok. Vou responder essas 4 perguntas que estão aqui. Eu antes ficava na dúvida se falava em línguas e tentei falar normal e não consegui.
Você precisa desmistificar a oração em línguas. Por quê? Porque foi gerado na nossa mente, no nosso entendimento, que o Espírito Santo ele só dá dom de línguas para alguns. Mas a realidade não é esta. A realidade é que Deus deseja que todos os filhos dele sejam edificados no Espírito. Deixa eu só consertar isso aqui. Pronto. Deus deseja que todos os filhos dele se edifiquem.